Vamos lá, conforme prometido, doutora Sandra está conosco para falar sobre pensão alimentícia. Olá, seja bem-vinda, tudo obrigada, bom, Sandra? Feliz ano novo. Feliz ano novo para você também. Caiu o meu ponto, eu tô com uma questão com o diretor, viu? Achou, obrigada. Pronto, vamos lá então. Doutora Sandra, sabe o que eu quero? Convidar o Tutu para entrar no nosso bate-papo, porque como nós iniciamos o programa falando tanto do caso Luana Piovani e Scooby, que envolve justamente o tema da nossa pauta, nada melhor do que ele trazer atualizações. Oi, Pamela, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá. Tarde, E aí você explica pra gente a parte legal da história, né, Tutu? Claro, combinado. O diretor me contou que você tem novas atualizações, é Pois isso? é, gente. Luana Piovani publicou mais um vídeo em suas redes sociais criticando o Pedro Scooby. No caso, né, por conta da pensão que ele está devendo de certa forma, porque ele não quis pagar, segundo Luana Piovani, o valor total da pensão, que seria o custo ali de 50%, que eles dividem para o pagamento das crianças, para a vida das crianças, né? Para a escola, comida, roupa, todos os custos, aparentemente, eles dividem ali 50%. Então vamos ver esse novo vídeo da Luana Piovani, que ela estava numa pausa do trabalho e decidiu falar novamente sobre o assunto. Roda aí pra gente ver. Queria começar a ensaiar pro meu lindo dia de estúdio, e sabe fazendo o quê? Nesses pouquinhos intervalos aqui que eu tô esperando pra entrar em cena, que eu sento pra esperar ajeitar uma luz, tô pagando as contas das coisas dos meus filhos, porque já passou do dia 3, né? Hoje acho que é dia 3, dia 4. E eu tenho que pagar a escola, eu tenho que pagar a carrinha, eu tenho que pagar as moças que trabalham na minha casa, que cozinham pros meus filhos, lavam a roupa deles e ficam com eles enquanto eu trabalho, porque eu chego em casa às 8 da noite. Tá, mas não tem problema não que eu vou dividindo tudo com vocês. Ele pagou a escola em janeiro, não sabe que tem que pagar agora de novo. Tá achando que pagou em janeiro, não paga agora. É uma conta que realmente só um ser humano limítrofe é que não se sente capaz de fazer. Ou cruel, né? Porque é uma coisa ou é outra. Bem, nesse vídeo ela fala com relação ao pagamento da escola, né? Que é ela que tem que arcar com tudo. E assim, o pano de fundo geral dessa história toda, ao que parece, é que Luana Piovani é a responsável por todos os custos, no sentido de pagar o dia a dia. Então, assim, o custo da alimentação, o custo da roupa, a mensalidade da escola, a mensalidade do transporte, tudo isso, quem está no comando da organização dessas contas é Luana Piovani. Portanto, a parte de Pedro Scooby é simplesmente transferir para a Luana Piovani a famosa pensão, que é a parte devida para custear o sustento dos 3 filhos que eles possuem. Não é a primeira vez que isso acontece, essa guerra por pensão entre a relação dos dois. Em 2020 também aconteceu uma situação muito parecida. E o que rolava em 2020 é que o valor que ele depositava era um valor muito baixo para o custo de vida das crianças. Porque o que a Luana Piovani coloca muito em questão, e isso a doutora Sandra pode falar com toda a propriedade, não é mesmo? É que existe uma qualidade de vida dessas crianças, que elas estão acostumadas a um tipo de escola, a um tipo de ensino, a um tipo de vivência, a fazer atividade física, a usar certo tipo de roupa, tudo está acostumado a um certo tipo de vivência. E o que ela se recusa é abaixar este nível simplesmente porque o pai não quer pagar o valor total da pensão que tem que ser pagado. Como que se define, doutora Sandra, o valor da pensão? Quais são as regras? Não existe uma regra certa. Tipo, as pessoas falam assim, mas é 30%? Nem sempre. Porque às vezes são filhos de mães diferentes, né? Pais diferentes. Então, se especifica, conforme o Tutu falou, a necessidade de cada um. Não se pode realmente baixar o padrão de vida das crianças. Então, se as crianças tinham um padrão de vida alto, com motorista, como ela menciona no vídeo, etc., então deve ser mantido, a priori ser mantido. Porque se separam os pais, mas as crianças permanecem filhos para o resto da vida. Então é isso que os pais têm que ter em mente. Então, na verdade, é o que eu sempre falo para as mães: vai procurar pensão alimentícia? Então tem que fazer um relatório das despesas. Não é tipo assim, olha, mas ganha R$1 milhão, então eu quero 30%. A criança vai gastar os 300 mil? Né? Depende do padrão de vida, sim, depende do padrão de vida, da condição, da necessidade, porque o que se visa, Pamela, necessidade e possibilidade, é um avião, tem que manter esse equilíbrio. Então, tem necessidade? Tem qual a necessidade? Escola, alimentação, o lanche, o judô, a natação, a terapia,
tudo isso, tudo aquilo que envolve, não é só alimento. Então fala pensão alimentícia, acha que é só o arroz e feijão. E não é isso. A criança tem outras necessidades, às vezes quando tem um problema de saúde necessita muito mais, então se leva em conta isso. Mas o pai tem possibilidade de pagar tudo isso? Às vezes não. Às vezes uma parte, porque não pode descobrir um santo para vestir outro. Então, por exemplo, se ele pagar tudo que ele ganha e ficar sem meio de sobrevivência, não é possível. Por isso que a gente fala possibilidade. O Pedro Scooby, ele não pagou integralmente essa pensão. Então, né, como nós vimos no vídeo, ele basicamente decidiu que alguns pontos eram excessivos na opinião dele. Sim. Né? E que do não... dia para o outro. Do dia para o outro. Porque o que a Luana coloca também ali foi que essa decisão ela recebeu no dia anterior do depósito da pensão. Então, no dia anterior ele falou, quer saber, não vou pagar isso, vou tirar da pensão, não beleza? Vou pagar mais a funcionária, né, que Sim. cuida das crianças, o motorista. Isso é legal? Não. Por quê? Existe essa grande confusão. Eu estava falando um pouquinho antes, falei, sempre dezembro, janeiro, acontece todo esse tipo de problema. E esse vídeo, essa história dela, aporta todas essas dificuldades, todos esses problemas, é o que acontece na família no dia a dia. Que se separam, os pais que se separam. Então, veja, se ele tem guarda compartilhada, o que se compartilha? Não pode-se dividir as despesas? Até pode. Mas se compartilha o quê? Educação, a criação das crianças, o que escola vai, como não vai. Agora, o que geralmente aquele que paga a pensão entende? A criança vai ficar comigo, então nesse período que vai ficar comigo, eu não vou pagar a pensão. Porque não vai usar o motorista, porque não vai usar isso. Só que o que ele se esquece é o seguinte, neste caso específico, ele não pode parar de pagar sem uma decisão judicial. Ele não pode escolher isso. Ele pode ir até a justiça e falar, não acho justo. Não acho justo. Decidir e ponto. Então, por exemplo, o motorista, ele é contratado e recebe salário. Sim. Então, porque o pai decide, olha, então este mês ele não vai usar o motorista, eu não vou pagar. A mãe, como você mencionou, que ela administra essas despesas, ela tem que cumprir as obrigações. Inclusive, pagar a rematrícula na escola, pagar o material, pagar o uniforme. E se a pessoa simplesmente diz assim, não, mas estão comigo, as despesas são minhas. E, salvo engano, ela até explica, e é bom as pessoas entenderem, ele teve um período que ele tinha a guarda alternada. É diferente da guarda compartilhada. Justo. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, a guarda alternada ele fica 30 dias com o pai, 30 dias com a mãe. Né? Ou pai e pai, ou mãe e mãe, que hoje a gente sabe que funciona assim. Então, nesses 30 dias, ele diz assim, olha, então tá 30 dias comigo, então nesses 30 dias eu arco com as despesas, os 30 dias que ficam com você, você arca com as despesas. É lógico que não pode reduzir o padrão de vida das crianças, mas isso é alternado, então está na sua casa, você arca. A guarda compartilhada, que é o caso, que hoje é vamos dizer assim, é a base que se tem para uma decisão judicial, é a guarda compartilhada, não significa que a criança vai ficar 15 dias ou 30 dias, eu tenho a guarda compartilhada, então nesses 15 dias eu pago e não vou depositar a pensão. Não, porque os compromissos assumidos, a mãe já assumiu e a mãe tem que manter. Não é isso? Então, por exemplo, o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada onde se compartilha as decisões dos filhos, educação, médico, etc, etc. E mais assume-se o compromisso e mais é decidido um local onde a criança vai residir juridicamente. O endereço da criança é aquele, com aquele guardião. Certo. No caso... Com a Luana Piovani. Com a Luana Piovani. Nós vimos também no começo do programa hoje sobre a Luana abordar o tema de um advogado português. Sim. Quais são as diferenças da nossa lei e da lei de Portugal em relação a essa custódia, a essa divisão? Porque ela fala no vídeo de que lá a mulher não é defendida, a mulher ela é diminuída. Quais são as principais diferenças? Olha, Pamela, eu vejo aí, vamos dizer, um fio da navalha. O direito de família é muito complexo. E nós estamos lidando com o direito de outras pessoas que são as crianças. Então você tem que sempre imaginar, pensar que você prioriza o quê? O direito dos menores, tá? Então quando ela diz assim, aqui o direito das mulheres é inferior, aqui a violência doméstica não tem... Veja, ela é brasileira, ela não é só cidadã portuguesa.
né? Qual é o direito que impera? Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos leis que Maria da Penha, que são mais graves. E lá também, se ela sofrer violência doméstica, tanto na Europa, nos Estados Unidos, qualquer lugar do mundo, você tem que fazer a denúncia. É claro que tem as leis próprias, mas tudo tem que se demonstrar. Então, veja, se ela é uma... Aí vamos partir do princípio, que ela diz, sou uma boa mãe, cuido dos meus filhos, pago as contas, faço tudo direitinho, não há por que dizer que a lei não vai entender a situação dela. É que ela fala que na lei portuguesa ela não poderia expor as crianças e ela expôs. Que Tá, isso mas é eu uma vou questão dizer mal pra vista você. lá. Isso, que é mal mas o que eu vista vou e que ela dizer- pode perder a guarda. Mas o que eu vou dizer pra você, eu sou defensora, assim, das mulheres, quem me conhece sabe disso. Eu não aceito a questão da violência doméstica, eu não aceito. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que ter como prioridade, nestes casos, né, o bem-estar das crianças. Então, seja em Portugal, ou seja em qualquer lugar do mundo, e no Brasil, tá? Não é aceitável a exposição, né, das crianças, porque indiretamente elas estão sendo expostas, né? Então, pedir judicialmente que seja alterada a guarda vai ser discutido. Quem vai decidir isso? É o voto popular? São as pessoas que assistem os vídeos em Instagram, etc? Não, é o juiz. Mas, se você utilizar do meio inadequado e expor a situação que tramita em segredo de justiça, Pamela, é importante dizer isso. Porque as pessoas acham que a mídia, a Instagram, que você pode divulgar todos esses casos sem limite qualquer. E não pode. E não pode, porque envolve inclusive interesse do menor, que nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Isso em qualquer lugar do mundo, a prioridade é a criança. Então veja, qual é o caminho correto? Discutir juridicamente, judicialmente. Quando se fala assim, vai entrar com advogado, ótimo, porque os advogados sabem os meios adequados para discutir e assim, mas ele vai pedir a guarda. Eu estou falando assim de modo genérico, porque acontece isso, a maioria, porque eu vejo isso, gente, todo dia. Você sabe como é a frequência, né? Paga-se a pensão. Aí o que de repente quem paga a pensão diz assim, olha, sabe o que acontece? Eu vou pedir a guarda, porque eu vou deixar de pagar a pensão. Ela fala isso no vídeo, que é financeiro, que a questão é financeira. Às vezes muito mais financeiro. Tá, eu percebo isso. Então, porque a pessoa acha que vai pegar a guarda das crianças, vai tutelar esse direito E das acha que vai crianças, gastar menos? e que não, exatamente, Pamela, e que não vai deixar de pagar a pensão. A pensão, o que deve ser claro, é que não se paga para a mãe, se paga para os filhos, até que eles atinjam a maioridade. Se você acha que o dinheiro não está sendo usado adequadamente, pede, então, uma prestação de contas. Porque é perfeitamente possível fazer isso, né? Mas levar isso para a mídia, levar isso para as pessoas participarem e dar palpite, como se o voto do povo fosse resolver, não, tramita em segredo, e o juiz vai analisar o quê? Inclusive o discernimento, a coerência, o que você prioriza. Então, se ele tem o dever de pagar a pensão, até que se mude qualquer coisa juridicamente, ele é obrigado a pagar. Se ele paga metade, então vamos lá, qual seria a solução para o caso? A cobrança desta outra metade, que é a obrigação judicial e que não está sendo cumprida. Eles Ponto fizeram um final. acordo judicial, Tutu? Não Porque eu acho que não, nada né? muito específico, não existe. Tanto que agora que ela fala que há necessidade, ela vê a necessidade, e o Pedro Scooby também, da parte dele, de entrar com os advogados. Agora que eles chegaram nesse assunto Então de era vamos só um entrar acordo de com cavalheiros. os advogados. Existia um acordo ali entre os dois para justamente não ter a necessidade dessa questão de envolver a justiça, para evitar essa questão. E eu acho que isso é muito comum, né, doutora Sandra? Pais e mães que decidem ali, falam, olha, pra gente não ter, para isso não virar um desgaste, tanto para os filhos quanto pra gente, perante a justiça, vamos tentar um acordo entre nós, né, para ficar uma coisa mais amigável, e aí a gente tenta não chegar nesse ponto. Então, eu vou dizer para você, Tutu, que eu sou a favor daquele acordo amigável, mas que é levado a juízo para ser homologado. Porque como ela não homologou, se ele quiser pagar sua metade, em teoria ele pode, Então, né? Pamela, mas veja só, como tramita tudo em segredo, não tem como dizer assim, existe um processo de número tal que Sei. tramitou. Mas quando ela usa os termos guarda alternada,
e guarda compartilhada me leva a pensar que existe um acordo judicial. Entendi. Percebe? Certo. Mesmo porque para levar essas crianças para fora do país, ela precisou de uma autorização. E ela precisou ter a guarda de uma forma ou de outra. E a estadia deles é justamente fora, porque né? não Moradia, poderia aliás. levar essas crianças de qualquer forma. Sim, então, sim. me leva a pensar que realmente existe, seja amigável ou não. No litigioso, que a gente fala. O que é o litigioso? Quando um concorda, o outro não. Certo. Aí abriu o litígio, então vamos discutir, é a briga, né? Então, me parece que havia um acordo. Ora, mas, de qualquer forma, esse acordo já está sendo quebrado. Por quê? Porque tem que se cumprir as suas obrigações. Qual é a obrigação dela? Cuidar bem dos filhos, e ele também, porque é guarda compartilhada, e cuidar bem dos filhos também implica em pagar as contas. Sim. Agora, se ele entende que ele não tem condições de pagar aquilo que foi estabelecido, amigavelmente ou não, então se busca o judiciário, se não há acordo, para se decidir essa situação. Agora, uma coisa que eu vejo muito esse debate nas redes sociais, é uma coisa que me chama muita atenção, porque às vezes a impressão que eu tenho é que o discurso se voltou contra a Piovani, no sentido de que Scooby está devendo a pensão, isso é um fato. Fato. E eu próprio já falou que não, no sentido de ficar claro, de que ele não arcou com os custos que estão ali dentro dos custos da criança. Isso mudou, né? Tá. Então ele está devendo a pensão, ele não pagou no valor total que está acostumado, que é 50%, pelo que disse Luana Piovani. No meio disso, o fato dela expor essa situação com uma mãe, né, uma mãe solo nessa situação, e que está passando por isso tudo, fez com que muita gente visse a Luana numa posição de agressiva e de que ela é que está errada por expor essa situação. Então veja, o meu ponto é, o pai está devendo a pensão, mas é a mulher que se torna errada no meio disso tudo por expor. A partir desse momento, esse peso dela falar das crianças e colocar essa questão, e que nós estamos inclusive debatendo aqui, não é algo que fomenta mais essa discussão toda e essa, enfim, essa questão que é comum à sociedade, ao invés de todo mundo ficar atacando ela, isso de fato pode ser algo contra ela nesse momento, perante o juiz? A exposição. É muito delicada essa situação. Eu já vi casos em que mãe leva para a mídia achando que tudo vai ajudar, vai Isso. fortalecer. Mas, na verdade, isso não é visto com bons olhos. Eu entendo que, neste caso da Luana, ela está correta em cobrar aquilo que é devido dos filhos. Isso. Como tem mães que falam assim para mim, doutora, eu posso abrir mão da pensão? Então, assim, eu tenho que pagar um aluguel para ele, eu tenho que pagar o carro, ou qualquer outra coisa, e dizer assim, olha, eu abro mão da pensão e ele não precisa me pagar. Isso eu digo não. Por quê? Porque isso é um direito dos seus filhos. Não é seu. Não é seu, você não pode abrir mão de direito alheio, principalmente das crianças. Então, quando ela negociar, expõe, não. ela tá expondo as crianças. Não é sobre ela, Indiretamente, é sobre as crianças. Exato, indiretamente sim. E aí, salvo o melhor juízo, de uma forma que eu vejo isso, ela tem razão da cobrança, tá? Ela tá correta, só que isso tem que ser discutido judicialmente. São os meios. Exato. Tem que ser discutido judicialmente. Quando ela diz... Sabe por quê, Tutu? Essas crianças vão crescer. Sim, sim. E um dia, esses vídeos, assim como o processo, Pamela, às vezes os advogados colocam uma enxurrada de ofensas, de coisas, de situações que o casal viveu e que a criança é pequena hoje. Com 18 anos, com 20, eu já vi caso da pessoa ir no fórum e desarquivar o processo e ler aquilo. Aí pergunta, por que você falou isso da minha mãe? Ou por que você falou isso do meu pai? Entende? Então é um problema que não se acaba ali, mesmo que seja feito um acordo. Então precisa tomar muito cuidado com as palavras, a não ser que seja necessário, porque quando vem uma alegação que você não tem culpa, você tem que se defender, tem que mostrar a realidade. Sim. Aí você usa, mas não iniciar atacando. Então eu entendo assim, ela tem que buscar os meios adequados. Eu vejo um certo desespero, né? E em contrapartida, ele diz, olha, de uma forma um tanto mais serene, eu não estou dizendo que eu não estou defendendo o devedor, muito pelo contrário.
Eu não aceito esse tipo de conduta, tá? Se ele acha que não poderia pagar, ele já deveria ter ingressado com a ação, já deveria ter pedido uma ordem judicial E para não da redução. noite pro dia. E olha, e só vai reduzir se realmente comprovar que houve mudança, é aquela coisa, possibilidade e necessidade. Se houve mudança da necessidade, se houve mudança da possibilidade. Quando ela diz, não, mas ele tem os patrocinadores, eu vou falar com os patrocinadores. Gente, também não é um bom negócio acabar com a galinha dos ovos de ouro. Então, Falamos assim, isso no início do programa. falaram. Falamos. Então, Pamela, perder o emprego, fazer com que perca o emprego, denegrir a imagem, não é um bom E negócio. ele também pode processá-la por outros danos nisso. Talvez sim. Difamação, Perder o emprego, perder patrocínio. Quer Sim. dizer, tudo isso é um prejuízo para quem, Pamela? Para os filhos. Sem dúvida. Porque aí vai reduzir. Sem dúvida. E ela fala uma coisa, Tutu, muito importante. Você vê como esse caso, ele abrange geral. Ele é muito, E em todos complexo. os casos que eu Ele é vejo complexo. todos os dias, por exemplo, teoria da aparência. Eu digo que não posso pagar, mas eu ando num baita carro importado, eu tenho uma baita mansão, eu tenho uma conta bastante legal, eu tenho patrocínio, eu tenho isso. Quer dizer, então, a aparência, a teoria da aparência é muito utilizada hoje no direito de família. verdade. Por quê? Você tem lá nas redes sociais, você ostenta uma situação, mas diz, olha, eu não posso pagar um motorista, eu não posso ter um carro para o filho. Então, pais que dizem assim, olha, eu tenho medo que os meus filhos andem na rua, mas então ele precisa providenciar um carro adequado se as crianças sofrem um risco de vida, tipo um carro blindado e arcar com essas despesas, né? Então, a gente vê certos absurdos acontecerem. Então, precisa ter essa coerência. A teoria da aparência é muito séria. Esse é um assunto que faz com que você aí de casa, né, pense sobre o seu caso, possivelmente. E agora é hora de incluir você nesse bate-papo, também com as suas perguntas, para que a doutora tire as nossas dúvidas. Então, vamos para a primeira pergunta, que é a seguinte. O pai alega pobreza e na ação de alimentos não conseguimos provar rendimentos. Porém, como você disse agora, ele vive uma vida de rico. Como é que eu posso provar? A pergunta da Kátia Alves. Olha, Kátia, então é aquela história que nós falamos agora há pouco. Vive uma vida de rico. O que é viver uma vida de rico? Ostentar essa situação, demonstrar essa situação. Aí diz assim, qual é o problema que nós encontramos juridicamente? Mas não tem nada no nome dele. Eu não encontro nada. Gente, é um processo investigativo. Você tem fotos, você tem hotéis. Então, eu tenho casos que a mãe diz assim, olha, doutora, não pagou a pensão, mas eu recebi um e-mail, recebi uma mensagem de situações, ouvi nas redes sociais, não da dele, mas eu vi um amigo que é amigo de um amigo e postou as fotos, né, num iate, numa praia maravilhosa, num resort, eu tô dando exemplos, tá? Sim. Mas assim, e aí quanto custa isso? Quanto custa a diária de um hotel desse? Quanto custa esse carro? Quanto custa essa casa, essa comida, esse jantar? Então, às vezes, a pessoa tem coragem de gastar assim uma fábula num jantar, mas não deposita o valor da pensão. Então é uma investigação mesmo que tem que ser feita. Sim, Pamela, é. E nós utilizamos, mas ele diz assim, mas no direito de família, num processo de direito de família, você pode usar isso? Deve. É como, por exemplo, uma pessoa que sofre violência dentro de casa, e aí não, os amigos, porque aquela vergonha não sabe. Quem sabe? É a pessoa que faz a faxina, é a pessoa que trabalha diarista, é a pessoa que Do dia a dia. Do dia a dia, que está inserida naquele contexto fechado, o núcleo familiar. Então, você usa dessas provas para conseguir fazer essa prova. Tem que usar isso, não tem jeito. Próxima pergunta. Meu tio está com início de demência, necessita de cuidados, ele recebe um salário mínimo de aposentadoria que não custeia as despesas. Ele pode pedir pensão? E se sim, para quem? Então, a pergunta da Carla Soares. Carla, é uma pergunta bastante importante porque os idosos, quando você chega na melhor idade, né? Então necessita de maiores cuidados, de melhor atendimento, é plano de saúde, é uma série de coisas. Então o que ganha não dá para suprir as despesas. Então o que você pode fazer? O que a pessoa pode fazer? Porque a pensão, ela é recíproca no nosso código, no nosso ordenamento jurídico. A pensão alimentícia é recíproca. Quando diz isso é o seguinte, os pais devem pagar a pensão para os filhos. Certo. Né? Dentro da sua possibilidade, dentro das necessidades para criação, manutenção, alimentação, etc. Mas na sua velhice,
também é recíproco. Então, os pais, na sua velhice, na sua necessidade, pode pleitear a pensão para os filhos. Pode pleitear legalmente? Eu não sabia disso, sabia, Tutu? Inclusive, por exemplo, se tiver avós vivos estão nessa situação, ele pode pedir para os filhos ou netos. Então, vai descendo na cadeia familiar quem é que tem condições. E assim, vamos supor uma situação hipotética, tem 5 filhos, este tem melhor condição, este não, este sim. Ele não é obrigado a pedir contra os 5. Ele pode pedir contra um. Este um vai ter que arcar com esta necessidade e vai ingressar com um pedido contra os demais filhos. Porque aí o pai vai dizer assim, não, mas aquele pode mais, aquele pode menos. E outra, pensar com a cabeça de pai e mãe é muito difícil. Porque ele vai dizer, não, mas aquele ali, coitado, não pode. Mas a obrigação é obrigação. Não tem coitado no meio da história, né? Eu já vi, obrigação. Eu já vi, para quem participa, juiz, falar na audiência assim, meu amigo, você está desempregado? Bem assim, você está desempregado? Ninguém mandou você fazer os filhos são seus, não são meus, não são da doutora, não é do Ministério Público, são seus. Então, se está desempregado, vai fazer qualquer outro tipo de atividade. Falou, vai vender pipoca no estádio, se vira. Porque a criança, ela não pode esperar. E assim é o idoso, a mesma coisa, então pode pleitear. Maravilhoso saber sobre isso. Próxima pergunta. Decidimos que vamos nos divorciar no mês que vem. Temos 2 cachorrinhos. Como será a guarda? Será compartilhada? As despesas são divididas entre os 2? A Lúcia Pedrosa que pergunta. Veja só, os tempos mudaram, né? Os animais, eu me lembro que quando eu fiz uma audiência, Pamela, lá atrás, não vou falar quanto tempo, né? Mas assim, e o casal tinha um cachorrinho. E eu não existia guarda compartilhada. E eu falei, não, eles querem ficar um tempo com um, ou finais de semana. E, nossa, o juiz ficou muito bravo e tudo. Ele disse, olha, eu não vou tutelar, porque os animais, cachorrinho, os nossos filhos de 4 patas, eram vistos como coisa. Como coisa. Ele disse, eu não vou tutelar esse direito, doutora. Me pediu para falar com o casal e era a situação sine qua non para o divórcio. Então, assim, o que é? Ou faz a partilha assim, com esse cachorro, vamos fazer a guarda dividida, ou não tem divórcio. E não teve o divórcio. Era decisivo. Foi uma situação sine qua non, era assim ou não tinha. Nossa. Eu fiquei, foi uma saia justa, foi muito ruim e tudo. Graças a Deus, eu usei até o exemplo da Elizabeth Taylor, que naquela época ela já tinha feito isso, né? Hoje, nós temos decisão fortíssima, né? Temos uma jurisprudência, decisão de lá de cima, de Brasília, dizendo o seguinte, olha, se divide a guarda assim dos cachorros. Então, como é que faz? Eu já fiz, então faz assim, olha, finais de semana com você a cada 15 dias, quem vai levar para o veterinário, qual veterinário, quem vai pagar as vacinas, vão ficar comigo, mas você vai pagar os banhos e as vacinas, e o passeio, e a creche, porque hoje tem creche para os nossos filhos de 4 patas, né? Então, hoje já podemos decidir isso e podemos fazer a guarda compartilhada. Hoje podemos colocar na petição. Então, aquilo que aconteceu comigo lá atrás, não Pamela, acontece mais hoje. Graças a Deus, não. E o divórcio se concretiza, né? Por causa dessa situação. E todos ficam bem. Felizes. Inclusive os pets. É verdade. Assim como deve ser. Exatamente. Não é? E se não pagar a pensão, também cabe execução, tá? Olha. É Tem que ser sério. certinho. Certinho, é muito sério. Novos e pra todo bons mundo, tempos. né? Muito bom. Exatamente. Recebo pensão dos meus filhos em minha conta. Eu tenho que declarar e recolher imposto de renda? Tem como pedir restituição? Laura Aguiar pergunta. Olha, essa pergunta da Laura é muito importante, bem bacana, pelo seguinte, havia recurso no Tribunal Superior em Brasília para discutir, né, essa questão de eu tenho que recolher imposto, porque o que as pessoas têm que saber, Pamela, quem recebe a pensão, entrou o dinheiro na sua conta, você tem que justificar do que esse dinheiro. Sim. E pagar os 27 e quase 30% desse valor de imposto. Tem mãe que faz até, doutora, eu tenho que fazer carnezinho? Tinha que fazer o carnezinho do leão para recolher o imposto. Que é um absurdo, falar, doutora, ainda eu tenho que tirar esses 30% da pensão. Então teria que incluir o valor do imposto, pois né? Pois é, mas aí, Pamela, veja só, é o que nós chamamos de bitributação. Quem paga, né, que recebeu lá, ele já pagou o imposto. Sim. Aí ele vai e deposita na conta da mãe ou do pai, aquele que tem a guarda, né, que está encarregado de receber a pensão.
Então, ele já não pagou lá? Aí ela recebe aqui, ou ele recebe aqui e paga de novo. É bitributado, ou seja, tributa 2 vezes. E isso foi declarado inconstitucional. Olha que maravilha. Então, desde o ano passado, né, agora recente, nós tivemos um julgamento definitivo no STF, né, num recurso lá de alto nível, lá em Brasília, e que ficou decidido que quem recebe a pensão não tem que recolher imposto de renda. Então, veja bem, a partir deste ano você vai fazer a sua declaração, você pode até declarar que recebeu a pensão, mas não vai recolher o imposto, tá? Existe um recurso, ele está julgado, procure um advogado, fale com ele. Se o seu contador falar, não, mas tem que recolher, não tem que recolher. Nossa, ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem. E o melhor, Tutu, você sabe que a gente pode pedir? É uma ação... Retroativo? Retroativo. Então, os últimos 5 anos, que é o prazo, né, prescricional, os últimos 5 anos, você vai verificar quais os valores que você recolheu de imposto e vai pedir esse retroativo corrigido, tá? Então, judicialmente, você pode fazer isso. Foi uma decisão muito importante. Muito importante mesmo. Quando eu me casei, eu parei de trabalhar para cuidar da família. Agora, no divórcio, ele não quer pagar pensão. Eu tenho direito? A pergunta da Maria Inês Feitosa. Veja só, a gente quando fala em pensão alimentícia, a gente não fala só, já falamos da criança, já falamos do idoso e agora falamos do ex-cônjuge, né? Então, é devida a pensão? Quando esta pessoa não tem uma forma de sobrevivência, demonstradamente não recebe uma aposentadoria, não trabalha, não tem um trabalho remunerado que ela possa se sustentar, então ela tem que pedir uma pensão, esse recurso, e principalmente quando ela disse na pergunta, quando me casei, ele exigiu que parasse de trabalhar. Este fato é extremamente importante para a gente, né? Então você parou porque quis, né? Porque ele pode dizer assim, não, parou porque quis, mas ela tem o trabalho, tem o ofício dela, tem... Não, parou porque por exigência da pessoa. Que já é muito triste por si só, né? Não é Muito. verdade? E, a pessoa... e sabe o que acontece, Tutu? Na prática, a mulher para de trabalhar para ficar às custas, porque diz, não, eu vou sustentar, a obrigação é minha, essa decisão, que hoje está mais difícil, mas existe ainda. Mas ela para de estudar, ela para de crescer no seu trabalho. Enquanto o outro, na maioria dos casos vejo isso, vai fazer faculdade, faz pós-graduação, MBA, etc. Aquele aumenta aquele currículo, acaba sendo Se desenvolve profissionalmente. cargo alto, se desenvolve profissionalmente e a companheira, nada, cuidou da casa, dos filhos, que não é um trabalho que tem Remunerado. demérito. E não é remunerado. Exato. E não é reconhecido. Exato. Você sabe que na Argentina hoje já tem aposentadoria para dona de casa. Eu acho certíssimo. Não, certíssimo, Exatamente. porque é um Nossa. trabalho em tempo integral. Porque cuidou dos filhos, né? Porque, inclusive, o que é triste nessa história é que muitas vezes eu vejo isso, e agora eu sou obrigada a falar como defensora das mulheres, então, eu vejo mulheres que cuidam dos filhos, que cuidam da casa e que são tratadas como empregada do marido. Você já lavou as camisas, você já fez isso, você não está alimentando direito o seu filho, você não limpou os pés do seu filho, você colocou tal roupa e liga, você já fez isso, você já fez aquilo, você chegou no balé, você chegou no judô, você se atrasou. A mulher não é empregada, ela é esposa, caminham juntos, né? E se a opção foi dele de que a pessoa não trabalhasse, vai arcar com tudo, com o ônus disso tudo. Se houver uma separação, a pessoa vai ter que arcar com isso, porque simplesmente Largar. joga fora. Tipo assim, Mesmo né? sem filho, há essa responsabilidade. Mesmo sem filho, Pamela, bem lembrado. Porque há casais sem filhos e que ela cuidou só de viajar, de acompanhar e tudo mais. Mas não é mero acompanhante, não é verdade? É verdade. Então as pessoas precisam ter essa consciência. Então o que vai fazer, Pamela? Pedir a pensão alimentícia, que é em caráter extraordinário. E há situações assim, quantos anos tem? Como o juiz avalia? Quantos anos tem? Ah, tem 35. Tá, então está numa idade que ainda pode ter uma recolocação profissional. Tem 30, tem 40, tem 60, tem 70. Aí você fala, poxa, mas com 70 anos, o divórcio? Ah, eu faço vários. 80 anos, eu já fiz.
divórcio com 80 anos. Então, assim, aí a pessoa não tem meios de subsistência. Tutu, vai conseguir um trabalho nessas condições, nessa idade? Não vai. Não vai. Então, qual é o recurso? O judiciário. E aí, Pamela, as provas. Quais são as provas? A hipossuficiência, a falta de condições de gerir a sua própria vida e sustento. Bom saber, não necessário. é? Necessário saber. O valor que a minha filha recebe de pensão não dá para pagar todas as despesas. Como eu faço para rever os valores? A pergunta é do Jonas Silva e é muito importante porque é possível sim rever. Isso, Pamela. Perfeito. O caso que nós falamos anteriormente... Da Piovani? Seria uma revisão também. Exatamente. O pai acredita que deve pagar menos, é uma Aqui revisão. ou lá. A revisão não implica em mudança de guarda, gente. Então, não tem condições de pagar aquilo que foi estabelecido, porque as despesas hoje são maiores, porque a vida muda. Antes, o seu filho estudava no parquinho, como é que fala? No maternal, no jardim, etc. Hoje já está no colegial, o gasto é outro, a situação é outra, vai fazer um cursinho. Precisa rever. Qual é? Revisional de alimentos. Ação chama-se Ação Revisional de Alimentos. Como que faz isso? Em juízo. Como que você faz isso? Junta a certidão, porque tem que ter o elo, pai, filho, mãe, filho, elo. Então, junta a certidão e toda aquela planilha que nós falamos anteriormente. Gastam isso. Item por item. Item por item. É uma planilha. Então, tem que manter isso organizado também, né? Eu sempre falo isso. Então, se paga, vamos dizer, uma pensão de 5 mil e gasta 8, tá fora. Ah, mas a mãe também, porque o filho mora com aquele que cuida, aquele que tem a guarda, que está responsável de ficar com as crianças, é óbvio que ele vai gastar mais dentro de casa. Naturalmente. Sim. Não é? O filho está com você, acabou o dinheiro da pensão, mas eu quero sorvete, mas eu quero passeio, eu quero cinema, eu tenho um presente de aniversário de um amigo. Vai pagar e muitas vezes não anota tudo isso. Por isso que é bom, Pamela, isso que você falou, de estar tudo organizado, porque aí você pede. Essa revisional, é bom falar o seguinte, ela pode ser para mais ou ela pode ser para menos, né? No caso de revisão, para menos, que é o caso do nosso colega lá Pedro que nós Scooby. falamos. Que é o que ele gostaria. É o que ele gostaria. É o que ele gostaria. Quem vai dizer? Quem? Juiz. E no caso da Luana Piovani e do Pedro Scooby, a mãe também tem condições. Sim. Certo? Sim. Quando a mãe tem condições e o pai não tem, mesmo assim o pai é obrigado a pagar a pensão? Sim. É proporcional. Proporcional, Pamela. Exatamente. Possibilidade e necessidade. Sempre pensa isso. Então, assim, se a mãe ganha 20 mil, 30 mil reais, então ela tem uma proporção. Então, como que o juiz não sabe da vida de ninguém? Como que ele vai saber? Através dessa conversa, dessa fofoquinha que a gente vai fazer no processo, e as partes, e a testemunha, a demonstração. Olha, tem um emprego, ganha tanto. As minhas condições, eu ganho 5, ela ganha 20, ganha 30. Ela tem muito mais condições. Dentro do que a pessoa tem possibilidade... O oposto, né? Ela arca com aquela... Há uma dentro da porcentagem necessidade da mínima criança. e máxima de acordo com o que se ganha? Pamela, tem que se pagar, é aquilo que eu falei. O juiz, ele não aceita, estou desempregado e ganho pouco e não tenho como pagar. Nenhum juiz no mundo vai aceitar isso. Não existe isso. Não existe isso. Tanto é que há pais que respondem por essa negligência a título de indenização depois, tá? Porque abandono, existe o abandono afetivo e existe o abandono material, inclusive criminalmente. E as pessoas precisam saber disso. Então, simplesmente sair de área, sair de cena, sumir, né? Não vai aliviar a sua situação. Você vai responder por isso. A próxima pergunta tem a ver com esse assunto que estamos falando agora. Fiquei desempregado no início de dezembro. Eu fiz um acordo verbal com a minha ex-mulher sobre a pensão alimentícia. Tem validade? A pergunta é do Henrique Mota. Eu vou dizer para você que o acordo verbal, embora no direito a gente use aquilo que é comum e usual, porque o direito é feito, as leis são feitas daquilo que você vê todos os dias. Muito embora tenha feito o acordo, esse acordo ele não tem validade jurídica, porque vamos dizer assim, como que você vai executar? Então, se chega uma pessoa para mim e diz assim, doutora, nós fizemos um acordo, foi verbal, e eu não tenho um documento assinado. O que você tem, eu pergunto? Eu tenho os depósitos que são feitos na conta
todos os meses, com frequência, sempre no mesmo dia. Então, eu já tenho um passo, uma prova, né? Para dizer o seguinte, olha, este valor é de pensão alimentícia, que é depositado mensalmente, então isso prova que a pessoa paga. É a única prova que a gente tem. Porém, se ele deixa de pagar, eu posso executar? Não. Por quê? Porque o que é uma decisão homologada? Pensa que você tem um cheque na mão, que você pode ir lá e apresentar esse cheque no banco. Hoje fotografar, né? Sim. Você pode Sim. apresentar, não é isso? Um contrato, um cheque que você pode executar se não for pago. E se você tem um contrato verbal, você vai ter que fazer esse contrato existir no mundo jurídico, percebe? Para valer. Para valer. E como que vai existir no mundo jurídico? Com uma assinatura de um juiz, dizendo, olha, existe o acordo, homologo este acordo para fazer valer este acordo a partir de agora. Então, a partir daquela data, você tem o título judicial. Então, orientação, Pamela, é que leve esses acordos para homologar em juízo, tá? Ou formalize, faça alguma coisa nesse sentido, porque esses acordos verbais acontecem, as grandes guerras na família, por conta dos acordos verbais que não são cumpridos e não tem como executar. E aquela briga, E não. é difícil de provar quem disse o quê, né? E vai ficar a vida inteira buscando prova, testemunha e tudo mais, né? Sim, sim. É como, por exemplo, a pessoa que paga pensão, paga em dinheiro, não pega o recibo. Aí Não tem prova alguma. pagou em dinheiro. Tudo documentado, tudo organizado, para quando você precisar, você ter. Exatamente, Pamela, você falou tudo. Doutora Sandra Daniotti é advogada, está sempre com a gente aqui no Mulheres e você a encontra no 3857-5778 ou no WhatsApp 94554-3405. Muito obrigada, Eu que doutora. agradeço. Feliz ano novo para todos. Para todos nós.